escutando bem? Vocês me escutam bem? Vamos só cantar mais uma vez esse refrão, que ele é muito especial. Presta atenção no que você está cantando para ele. Vamos lá? Você pode dar o melhor para ele, amém? Vamos lá? Certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei os teus banquetes de amor eu vou sarar. Vamos lá, gente. E o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você. Aleluia. E eu sei Isso, vamos lá, gente. que certamente tua bondade me alcança. Aleluia. Tua fidelidade eu sei que me acompanha Acompanhe essa igreja do Janga. todos os dias da minha Todos os dias da vida, sua vida. ó Senhor. Essa graça do Senhor acompanha sobre esta casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. E certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Queridos, graça e paz, boa noite. Para mim é motivo de grande alegria. Você pode tomar seu assento, por gentileza. Louvor, pode, agradeço. Você pode se cair, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Querido, para mim é motivo de grande honra. Boa noite, shalom. Quero saudar a todos com a graça e a paz. Para mim é motivo de grande alegria e privilégio estar aqui sendo porta-voz do Evangelho para vocês, tá? Como o pastor muito bem apresentou, estou aqui representando com a minha esposa Carol e o nosso querido Aleph também, que está aqui chegando em dezembro, nosso filho, amém? Já está sendo desfrutando aí, ó, da unção do Senhor aqui com vocês, amém? Quero agradecer ao nosso pastor Humberto, nosso pastor Júnior aí pela confiança que me direcionaram para trazer essa palavra para vocês. E eu queria que você, do fundo do seu coração, guardasse essa palavra que eu vou trazer para vocês. Uma palavra tão importante que não só é apenas a palavra de Deus, mas é uma palavra que tem despertado muito interesse. Tem uma palavra que tem despertado curiosidade. Mas melhor do que ouvir boatos, ouvir de uns, de outros, ou de achar coisas, o melhor é ficar com a palavra. Amém? Hoje a gente vai passear um pouquinho, tá certo? Sobre a parte sobre a escatologia, tá? A gente vai falar um pouco para você ter um pouquinho de noção sobre o que é escatologia, tá certo? E se você tiver mais interesse, o que eu te instruo é: faça o rema, invista na sua carreira espiritual, busque conhecer a palavra do Senhor. E o rema é uma escola interdenominacional que você pode se inscrever, amado. Então a gente vai estar aprendendo um pouquinho hoje, tá? Só tá alguns versículos para vocês, só tá um pouquinho de revelação, que eu creio que essa palavra, ela não vai voltar vazia, mas ela vai entrar em cada coração nesta noite, ela vai fazer morada e ela vai dar o fruto desejado. Amém? Querido, escatologia é uma derivação de duas palavrinhas, tá? E essa palavrinha, duas palavras do grego eschatos, quer dizer último ou últimas coisas. E a logia é estudo. Então a gente tem a junção de duas palavras, quer dizer estudo das últimas coisas ou estudo dos fins das coisas. Amém? Então, e por que, Eric, a gente deve estudar a escatologia? É muito importante que você entenda o porquê de você estar estudando escatologia.
não só apenas o porquê vir à igreja, mas entender de fato como que você se relaciona com Deus Todo-Poderoso, que Ele te deu uma porção aqui na terra para você ter intimidade com o Espírito Santo, passageiro aqui na terra, porque existe uma eternidade que está esperando por você. Amém? Bom, por que estudar escatologia, Eric? Porque Deus, Ele anuncia os eventos futuros. Vou pedir muito ajuda da mídia. Vou precisar do teu apoio aí, amigo. Se eu puder espelhar aí na tela. Isaías 46, do 9 ao 10, fala que Deus, Ele anuncia os eventos futuros. Também é um assunto bastante abordado. Você sabia que na Bíblia é falado sobre escatologia, cerca de 37% fala sobre estudo escatológico? Pois é um número que é bem expressivo. Mas olha o que fala sobre Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Você pode repetir comigo? Que eu sou Deus e não há outro. E não há outro. E não há outro. Outro semelhante a mim. Pode passar o próximo, por gentileza? Que desde o princípio anunciam o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. É por isso que você precisa estudar sobre escatologia, para entender as coisas futuras. Aí quando estiver acontecendo, eu já sabia. Amém? Porque porque é a nossa bendita esperança. Tito 2, do 11 a 14, fala assim: porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos e renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, existe uma esperança que lhe é proposta, meu irmão. E também para despertar em vós a consciência da eternidade. 1 Pedro 2, 11 a 12 fala sobre isso. Amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam praticam mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E também para nos estimular a estar perseverante. É mesmo, Eric? A escatologia não vai só te dar uma percepção mais também de santidade, como a gente leu, mas também de estar firmes, perseverantes nessa doutrina que não falha, não muda e sempre está presente nos dias de tribulação. Você está comigo? Isso você pode encontrar no livro de 2 Timóteo 2, 12. Eu vou folhear aqui um pouquinho porque temos muitos versículos para a gente passear na Bíblia, para a gente aprender. E eu queria que você levantasse a sua Bíblia agora para deixar o diabo nervoso. Você pode levantar a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, e você pode repetir comigo: essa é a palavra de Deus. Ela não muda, ela não falha, e ela funciona em todo o tempo. Seja bom, seja ruim, ela está a meu alcance e disponível em todo o tempo. Você está comigo? Bom, a gente já entendeu um pouquinho do que é o significado da palavra escatologia, a junção de duas palavras sobre estudo dos fins, estudo dos tempos, né? Dos fins dos tempos. E eu queria que você congelasse um pouquinho a palavra escatologia, porque é estudo do fim do tempo, das fim das coisas. E eu quero que você vá lá um pouquinho comigo, vamos para lá para a direita um pouquinho, para a gente falar sobre um pouquinho sobre a criação. A Bíblia fala em Gênesis que Deus, ele criou os céus e a
Repita, Deus criou os céus e a... Então Deus ele criou um fundamento. Primeiro as coisas dos céus e depois as da terra. E quando ele começa a falar no capítulo 1 em diante, ele fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus ele parava sobre a face das águas ou sobre o abismo, e disse Deus, haja luz. Então, em meio ao abismo que você e eu possamos estar, em meio a um abismo ou em qualquer dificuldade, em meio a uma situação que você não sabe como fazer, fale a palavra. Porque Deus disse, haja luz, e tornou-se luz. Deus disse, faça o sol e as estrelas, e o universo ia sendo formado pelo poder da sua palavra. E você precisa verbalizar. A fé, ela tem uma voz. A fé não é apenas uma mentalidade cristã, mas a fé é um estilo de vida que você precisa falar, meu irmão. Você precisa declarar. Assim como Deus falou em Gênesis, e disse Deus, haja luz, e a luz tornou-se a existir. E no comecinho da criação, quando as coisas foram tomando forma, é muito importante que você entenda o que eu vou falar agora. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou Adão, e Ele disse, Adão, neste jardim do Éden, ou a presença, você pode comer de todos os frutos, mas daquela ali você não pode tocar. Você não pode usufruir dela. A Bíblia fala sobre um fruto. E uns falam sobre a maçã, sobre o caju, sobre... Tudo bem, a gente vai se apegar porque a palavra fala que é um fruto. Amém? E é sobre esse fruto a gente fala a palavra obediência. Então Adão, ele tinha uma palavra que era, não faça isso. E ele foi, juntamente com Eva, vocês sabem o reino, que eles pecaram. E a Bíblia fala que no momento que eles pecaram, eles foram destituídos da glória, eles foram apartados. E ele fala, olha, cuidado, porque no dia que você comer dela, certamente você vai morrer. E essa morte, ela é fruto da desobediência. Assim como para todo pecado existe uma condenação, existe uma colheita, Deus disse, você vai ter a morte. Não só apenas espiritual. A morte espiritual, porque Deus ele descia todo entardecer para falar com Adão. Ele descia e falava, Adão, meu amigo, como é que você está? Então Deus ele fala, todo dia ele descia ao entardecer para falar como estás? Aí mais na frente ele fala, Adão, onde estás? A posição que Adão tinha antes era de intimidade. E depois a posição que Adão tinha era de vergonha, porque ele pecou. Estamos estudando sobre escatologia um pouco, dos acontecimentos futuros que vão acontecer, mas também um pouco do que aconteceu lá atrás. Para a gente começar a linkar as coisas e vocês terem um pouco da percepção do que é o reino espiritual, do que é esse reino que nós estamos aqui passando. Este local do Janga, este local de Recife, este local, este mundo que vivemos é passageiro, é transitório. Esta carne, ela precisa ser mortificada das obras carnais todos os dias. Essa carne, ela precisa dizer, carne, você vai para a igreja. Carne, você não precisa fazer isso. O que se converte é seu espírito, meu irmão. A sua alma ela é ensinada todos os dias a manter cativo os ensinamentos da palavra, a manter sobre ela os ensinamentos das coisas presentes e das coisas futuras. Interessante que nesse contexto da criação que a gente está aprendendo um pouco, a gente falou sobre a criação, estamos falando sobre o pecado que entrou na humanidade através da serpente, que mentiu, que dilubriou, que falou algo negativo, que mentiu e persuadiu Adão. E nesse percurso sobre os anjos, talvez se você nunca ouviu falar um pouquinho sobre anjos, a gente vai falar hoje sobre anjos. É muito importante, nós que somos cristãos, nós que temos Espírito Santo, nós possamos entender um pouquinho sobre quem são os anjos. O que é que eles representam para nós como filho de Deus? Salmos 90, 91 fala que Deus ele dá ordem aos seus anjos para nos protegerem e guiarem de todo o mal. Será que só tem essa passagem que fala sobre anjo, Eric? A gente vai aprender um pouquinho agora sobre anjos. Amém? Bom, os anjos, a tradução do hebraico, ele tem
a sua etimologia da palavra malak ou ângelos, que significa mensageiros. Você pode repetir comigo? Anjos? Eles são mensageiros. E eu creio que mensageiro do céu, meu irmão, só vem trazer bênção para mim e para você. Amém? E esses anjos, a gente vai entender aqui. Abra sua Bíblia em Salmos 148. Eles falam que os anjos, eles louvam a Deus. Eu vou falar os versículos aqui porque são muitos. E você depois pode ir anotando e pesquisando na sua casa. Combinado? Ou até na sua cadeira aí. Os anjos, eles louvam a Deus. Você pode ver a base bíblica em Salmos 148. Os anjos, eles adoram a Deus. Hebreus 1:6. Os anjos, eles regozijam nos feitos de Deus. Querido, quando Deus abençoa vocês, os anjos, eles pulam de festa. Eles tocam palmas, eles tocam os hinos. Deus, que legal! Você abençoou o teu filho lá na terra. Vamos cantar, vamos brandar, vamos louvar você. A Bíblia fala que eles regozijam nos céus. Eles se apresentam perante a Deus. Jó 1:6. Eles são instrumentos dos julgamentos de Deus. Eles trazem resposta às orações. Atos 12. Eles dão encorajamento em tempos de perigo. E ele cuida dos justos na hora da morte. Lucas 16. A Bíblia fala sobre algumas classificações de anjos. Nós temos os querubins, nós temos os serafins, arcanjos. E eu vou falar algo aqui para vocês que vai abrir o nosso entendimento. Os querubins, eles são seres angélicos dotados de um grande poder e majestade. Eles frequentemente são mencionados em conexões com a adoração a Deus e a revelação da sua glória. Você pode ver isso em Êxodo 25, Salmos 18, Isaías 37. Serafins, eles formam a classe de anjos que parece próxima à classe dos querubins. Eles são mencionados apenas pelo profeta Isaías. Os serafins são descritos pelo profeta como uma riqueza de detalhes que revela seu serviço em torno do trono de Deus. Isaías 6 fala sobre isso. Arcanjos. O arcanjo, apenas Miguel é mencionado na Bíblia, pertencente a essa classe. Alguns estudiosos acreditam em que possa haver arcanjos, ou enquanto outros afirmam que apenas Miguel ocupa esse posto. Então a gente vê aqui alguns versículos sobre anjos que nos trazem um entendimento sobre as classificações dele. Querubins, serafins, uns que falam santo, santo é o Senhor dos exércitos, que são pau para toda obra, para a guerra, para guerrear mesmo com suas espadas, com seus escudos, que a Bíblia fala sobre isso. Os anjos, eles vão para a guerra. E, se eu não me engano, acho que em apenas um anjo matou 128 mil pessoas. Então o anjo, ele denota um poder muito grande sobre ele, como a gente viu aqui nas Escrituras. Amém? Os anjos, eles são disponíveis para nos auxiliar, como a gente acabou de ler. Interessante que os céus que nós entendemos na Bíblia, eu trouxe esse livro aqui para vocês. Quem nunca leu ou que se interesse por esse assunto escatológico, anjo, demônios, potestades, sobre a igreja triunfante, opressão, depressão, tudo isso à luz da Bíblia. Você, como cristão salvo, você precisa ler esse livro. Esse livro aqui é A Igreja Triunfante, do nosso Kenneth Hagin, certo? Um livro poderosíssimo, amado. Você precisa ter esse livro na sua casa. Quem já leu, levanta a mão. E quem não leu, vai lá na livraria, procura, leia, invista em você. Invista em seu conhecimento. Invista na palavra de Deus, que ela não muda, ela falha e ela tem poder de dar forma às coisas que precisam ser mudadas. Conhecimento. Amém? Os três céus. No livro de 2 Coríntios 12, fala que nós temos uma referência direta sobre mais um céu. Você pode ir 2 Coríntios 12, irmão? 2 Coríntios 12, 2.
a gente vê uma referência que muitos estudiosos concordam que o apóstolo Paulo estava falando sobre si nesta passagem. Aí ele fala, olha, eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Então esse versículo já responde que existe um terceiro céu. É mesmo, Eric? É. Faça assim com o seu dedinho. É o número que a Bíblia representa aí, ó, de que existe um terceiro céu. Bom, e o primeiro céu? Qual seria o primeiro céu? Esse céu que nós vemos aqui. Esse céu que é visível ao nosso entendimento. Esse céu que nós conseguimos ver. O segundo céu, ele é caracterizado, o primeiro céu acima de nós chamamos como céu atmosférico. Além disso, existe um espaço onde as regiões, as estrelas, o Sol e os planetas. O terceiro céu, muito além do que a ciência conhece ou possa imaginar. Então, existe uma região celestial onde existem batalhas de anjos, existe o reino espiritual. A gente vai ver mais na frente sobre como que acontecem essas guerras, como que acontece esse período dessas batalhas dos anjos, mas tudo no seu devido tempo. E nesses anjos, a gente viu que o pecado originou-se lá em Gênesis, quando houve a inserção da serpente, e a serpente, ela enganou Adão. Amém? Beleza. Aí eu pergunto, e como é que a serpente chegou lá no jardim, Eric, do Éden? Você já parou para pensar sobre isso? Bom, alguns estudiosos falam que no período de Gênesis, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, houve-se uma ruptura. E essa ruptura, eles entendem que pode ser o que está caracterizado na Bíblia quando menciona quando Lúcifer foi caído dos céus. A Bíblia fala que quando ele foi expulso dos céus, juntamente com o texto dos seus anjos, houve-se uma ruptura e viu-se ele caindo dos céus. Pela devida, eu acredito, né? Velocidade, o estrondo, a luminosidade, a altura, a proporção, o volume, som, tudo isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você começar a conectar o estudo escatológico, o estudo que aconteceu lá atrás, o que representa hoje. Nem tudo, irmão, nós vamos saber. Existem coisas que não nos foi dada como entendimento humano, mas serão reveladas no futuro. Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Fala, olha, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Próximo. Tu és o sinete da perfeição, cheio de formosura e sabedoria. Próximo. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te fizeste e os enganastes e os ornamentos. Engastes, perdão. No dia em que foste criado, foram eles preparados. No dia em que ele foi criado, ele foi coberto com todas essas pedras preciosas que eu nunca ouvi falar e algumas que eu já sei que é poderosa. Tu eras querubim da guarda, querubim de proteção, da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pode parar aí, por favor? Obrigado. Querido, esse capítulo, ele fala sobre como que Satanás ele foi criado e como que ele foi expulso dos céus. E ele é caracterizado como uns anjos caídos, que foram os anjos que justamente foram expulsos dos céus
e juntamente com o seu grupo, que achou-se iniquidade, como a Bíblia fala. Nele foi feito uma expulsão dele dos céus. Então, os anjos caídos são os que representam a saída juntamente com Lúcifer. Amém? Isso é muito sério, porque é muito importante que eu e você entendamos qual é o seu papel, qual é o meu papel, qual é o nosso papel como igreja, e o que é que o diabo, juntamente com seus anjos, fazem. Já parou para pensar? O que é que eles estão fazendo? O diabo, meu irmão, ele é inteligente, mas tem uma coisa que ele não tem, se chama unção. E você precisa entender isso. Qual é o papel dele? Vamos aprender um pouquinho o que a Bíblia fala sobre isso? Querido, existe uma fúria do diabo, existe uma fúria do império das trevas para ofuscar o que você aprende na igreja, o que você aprende na sua casa, na rua, na sua intimidade com Deus. Tudo que você aprende sobre o reino, existe uma fúria, não é raiva, é fúria do diabo, para que você não entenda o que está sendo lido, o que está sendo entregue para você. No livro de Mateus 16, 18, fala que eles estão para destruir as suas investidas em geral. No livro de Lucas 8, 12, fala que eles tentam impedir. Olha que audácia e trabalho eles fazem para você não ser abençoado. Eles tentam impedir os ouvintes de que aceitem os favores do Evangelho. O Evangelho de Cristo é a palavra vinda dos céus, de graça para você. Você recebe de graça, você oferta e entrega para alguém que precisa. Ele quer que você não receba isso e nem entregue para o próximo. É o que a palavra de Deus nos ensina em Lucas. Eles tentam impedir os seus ouvidos. Aí eu pergunto, como é que ele tenta impedir os meus ouvidos e os seus ouvidos? Já ouviu muito aquela palavra? Deixa de ser besta, rapaz. Vai dar certo não. Amanhã tu vai para a igreja. De novo isso. Tu tá vendo que o negócio não vai dar certo, homem? Mulher, deixa essa coisa para lá. Quando Deus quiser, Ele faz. Não, deixa para lá. Quando Deus quiser, Ele vai resolver. Não, meu irmão, que papo é esse? A Bíblia fala que é desejo de Deus que eu e você, a gente conheça e prossiga nos caminhos dEle, na palavra. Então, quando você escuta essas coisas, desculpa a expressão, essas coisas tronchas, né? Rapaz, que negócio é esse? Esse sujeito vai-te embora, demônio dos infernos. Repreenda, porque o diabo ele não brinca de ser diabo, então você também não precisa brincar de ser crente. Você precisa partir para cima com a palavra. Ei, chegou atrasado, meu amigo. Está escrito: eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou feito como cabeça. Eu fui feito para ser cabeça e não como cauda. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. A bênção do Senhor está sobre a minha família. A bênção do Senhor está sobre a minha casa, sobre as minhas finanças. E não há sombra de variação. A bondade dele está sobre mim, sobre a minha empresa. Então, quando você começar a escutar essas investidas negativas, ei, chegou atrasado, porque eu estou na bênção. Você está comigo? E em Mateus 13, 25, eles disseminam doutrinas errôneas. Disseminar é uma palavra que quer dizer isso aqui, ó. Espalhar, dividir, separar. Doutrinas errôneas. O que são doutrinas errôneas, Eric? São doutrinas que vai tirar a tua paz no Espírito Santo, que não vai de encontro com a Bíblia nossa cristã, que vai de encontro aos nossos princípios bíblicos. Certa vez eu estava na rua, na verdade eu estava num lava-jato esperando o meu carro. E eu fiquei na frente e passou duas pessoas e me abordaram. Posso falar com você? Eu fiz, pode. E começaram a falar para mim, você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar sobre isso? Já, coisa boa.
Primeira coisa que eu fiz: cadê a sua Bíblia? Nesse momento, eu experimentei um pouco do que é a outra face do Evangelho. Eu me fiz de louco. Eu me fiz de louco mediante os gentios, como Paulo fazia e fez. Eu me fiz de louco naquele momento para ganhar aquela alma, para falar do amor verdadeiro, para não entrar em religião, mas falar do amor de Jesus Cristo que salva. Mas eu fui impactado com doutrinas erradas. E ok, beleza, mas aquele negócio, ei, chegou atrasado, porque eu conheço a verdade verdadeira. E Yeshua, eu conheço a palavra de Jesus, ela que transforma. Não, isso está fora. Você precisa estar como o livro de Efésios 6. Efésios 6 fala sobre estar revestido com a couraça da justiça. Sabe aquele filme Esparta, 300, que é tudo aqueles antiguidade que iam para a guerra, né? Não tem aqueles guerreiros. Vê como é que eles se preparavam. Era na alimentação, era no descanso, era nas suas vestimentas, porque elas resplandeciam algo do lado de fora do que estava dentro. Sentimento de grandeza, sentimento de euforia, sentimento de vitória. Que crente murcho é esse que muitas vezes a gente... Não, meu irmão, para cima. A palavra é don't give up. A palavra é não desista. Escatologia vem para dizer para você: não desista do seu presente. Não desista das coisas que estão difíceis de serem superadas. Don't give up. Eu vejo isso no reino do Espírito. Não desista. Yes. Não desista, não desista. Não desista, querido. A unção do Senhor está sobre esta casa. E você não vai ser envergonhado. O Senhor está com você agora, dizendo: não temas. Não temas, não temas. Não temas. Não tenha medo com o que estão dizendo por aí. Não tenha medo com a falta. Não tenha medo que está muito caro. Não tenha medo que vai subir valor. Não tenha medo com isso. Ei! Não temas. Não temas. Eu vou traduzir um pouquinho desse não temas. Está avexado com o que, meu filho? Está preocupado com o quê? Se a bênção do Senhor, ela enriquece, traz prosperidade, por que está preocupado? A escatologia está lá na frente, coisas que vão acontecer, mas se alegre que seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre que você é filho. Se alegre que você é amado, amada por Ele. Se alegre. Se alegre. Se alegre. Você sabia que foi provado cientificamente que você de boca fechada ou nessa posição assim, você gasta energia? Fechado, triste. Mas você sabia também que a ciência, ela diz que quando você começa a sorrir, você começa a produzir substâncias dentro de você. Isso é bíblico, sabe por quê? A Bíblia fala, meu filho, o coração alegre, ele dá forma ao seu rosto. Não temas. Não temas. Em meio às tribulações. Glória a Deus. Querido, independente do que esteja acontecendo, faça assim comigo, com a sua mão. Aperte com força. Não, você pode fazer mais um pouquinho de força, vai. Sabe por que isso? Faça assim. Mais uma vez. Você pode fazer melhor. Isso aqui é um exercício de fé. Por que, Eric? Bíblia, meu filho. Aqui, olha.
Hebreus 2:21. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É o problema, dificuldade. Se apegue com mais firmeza. Eric, mas eu já escutei isso. Escuta mais uma vez. Já escutei 5 vezes. Não tem problema não, bota mais uma. 6, bota mais uma. Até que aconteça. Amém? Bom, esse período que a gente aprendeu sobre escatologia, estamos aprendendo um pouco como que são os movimentos cíclicos, os movimentos proféticos do que aconteceu na antiga aliança, do que apontava para acontecer na nova, os reis, profetas e sacerdotes, os profetas que Deus usava na antiga aliança para dizer: ei, vai vir um que vai salvar a humanidade, vai vir um salvador, Deus vai mandar um para salvar a humanidade, e ele se fez carne e habitou no meio de nós, em forma de cordeiro, e existia uma vez ao ano o sacrifício para ser perdoado os pecados. Existia um preparo naquele novilho, querido, para dizer: pai, aqui eu te entrego a minha melhor oferta. Qual é a oferta que você tem dado para Deus nesses últimos dias? Qual a oferta que tem entrado em seu coração e não apenas sair do seu bolso? Embora que a oferta ela possa sair do seu bolso, mas ela não sai da sua vida. Mas ofertas que saem do seu coração, elas causam rompimento no reino. Querido, no livro de Isaías 9 fala que porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estava sobre os seus ombros. Isaías fala sobre o nascimento de Jesus nessa passagem, e ele fala de como que iria acontecer isso. E ele fala: olha, e ele se será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio. Eu vou ler de novo, porque eu acho que você não entendeu. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino. Paz que não tem fim sobre o seu reino. Paz que não tem fim sobre o seu reino. Estabelecido, mantido com justiça e retidão. Sabe, quando Jesus começou a ensinar os seus discípulos a orar, ele fala: quando você for orar, você vai orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que venha até nós a tua divindade, que venha até nós os teus preceitos, que só nos ensine, Pai amado, como é nos céus, aqui na terra, que só nos ensine como é no reino, aqui na terra, com nossos discípulos, com nossos irmãos, que só nos ensine como funciona o reino dos céus aqui na terra. É isso que Jesus estava ensinando sobre a figura do reino. E isso no livro de Isaías 9, ele fala anunciando como queria vir a vida do Messias, do Salvador Jesus. Deus, ele anuncia a sua palavra, as coisas que já iriam acontecer. Isaías 46 fala sobre isso. Interessante, no livro de 1 Pedro 3,16 nos fala que tudo que está escrito é de fácil, nem nos fala que, perdão, 1 Pedro 3,16, a gente vai ler junto. Oh, aleluia, obrigado, Jesus, por esta palavra, Pai. Obrigado, ó Pai, porque essa palavra, ela está entrando com mansidão e temor, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, próximo, fiquem envergonhados os que difamam o vosso procedimento em Cristo. Mateus 13:23. E as sementes que foram semeadas em boa terra são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Querido, eu declaro sobre cada coração nessa noite que toda semente do Evangelho vai gerar em nós fortalezas espirituais e bloqueios contra as forças do mal. Eu declaro toda semente do Evangelho produzida em cada coração vai produzir uma fortaleza espiritual e bloqueio contra as forças do mal. Amém?
Você está aprendendo algo aqui essa noite? Você está recebendo essa palavra no seu coração? Então dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Mais uma vez. Glória a Deus! Bom, estamos avançando, amém? Estamos passeando um pouco sobre alguns versículos chaves, alguma parte sobre escatologia, sobre os tempos passados, os tempos futuros. Mas eu queria entrar agora mais um pouquinho, eu queria mais a sua atenção. A gente tem alguns minutos ali para transcorrer. E, bom, existem grupos que as profecias, elas falam. E quando a gente fala de profecia, a gente aprende muito com nossos pastores. Nós aprendemos muito no Rema, que toda profecia, ela precisa ser julgada. Toda profecia, ela precisa ser julgada e entendida. O momento, a fala, o contexto que está sendo inserido. Nós cremos em grandes profetas aqui na terra, aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Homens e mulheres de Deus. Homens que são falhos, mulheres que são falhas, e está tudo bem. Mas essa palavra não falha, querido. Eu quero ser bem incisivo. Se você perdeu a esperança nos profetas, querido, deixa de lado um pouco a ignorância, deixa de lado um pouco o coração fechado, deixa de lado um pouco o teu intelecto e começa a dar uma voz de oportunidade, porque se você errar, você gostaria que alguém lhe perdoasse. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu creio que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração a palavra refrigério. Se você visse essa palavra agora, refrigério, caindo aqui, ó, refrigério, novas percepções sobre as profecias, sobre o profético, um novo entendimento sobre o profético nessa igreja, sobre esta congregação. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que está acontecendo, Deus, Ele é fiel, meu irmão, para entregar de bandeja para você, através de profetas. Não se envergonhe do Evangelho, não seja rude, não seja fechado. Quem não perdoar não será perdoado. Exorta, edifica e consola, um dos propósitos dela. Existem 3 grupos de pessoas nas profecias: judeus, gentios e a igreja. Os judeus são as descendentes de Abraão. Deus, ele faz uma promessa a Abraão: a sua descendência será o quê? Numerosa. Então, se você acha que Deus não se importa com números, aí ó, Deus já disse: Abraão, tua descendência vai ser muito grande. Então Deus já trabalhava com números. Então números é de Deus. E o cumprimento dessa promessa, surge uma nação de Israel. Segundo grupo, gentios. Todos os que não são descendentes de Abraão, seja qualquer nacionalidade. De Adão até Abraão, não houve um povo escolhido ou separado por Deus. A partir do chamado de Abraão existe a separação entre judeus e gentios. E a igreja, qualquer pessoa que esteja na igreja Verbo da Vida, do Janga, qualquer pessoa que esteja no Verbo da Vida, qualquer pessoa que esteja numa igreja batista, evangélica, cristã, que acredita em Deus, que acredita no reino, que aceita Ele, é criatura em Cristo Jesus. Com a obra da redenção concluída, surge um terceiro povo, a igreja, o corpo e Cristo, originando os judeus e gentios, nascidos de novo. Querido, querida, nós temos um corpo, alma e espírito. Amém? Ok. Nosso corpo, carne, humana. Nossa alma, nossos sentimentos, o nosso intelecto, o nosso raciocínio. E parte do nosso cérebro é
racional e sentimental. Provado cientificamente isso. E o teu espírito, você tem um espírito. E esse espírito, quando você aceita Jesus, ele é recriado. Por que recriado, Eric? É porque existe uma nova criação que vem dentro do seu espírito e te faz ser um novo espírito. Eu estou dizendo isso porque o inferno não é o nosso destino final. Não foi preparado para nós. O inferno é a condenação eterna para os seres humanos. Não são para os seres humanos. Isso lá em Mateus 25 fala sobre isso. O inferno, ele foi preparado para um público diferente. O inferno não é a morada de Satanás. A Bíblia fala que ele está na terra e reina na terra. 2 Coríntios 4:4 fala que nos quais os deuses deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Olha aqui o que a gente falou alguns minutos atrás. Ele cegou o entendimento, para que não fosse resplandecer a luz da glória. É por isso que você precisa ser como um foguinho, um chamando o outro, aquecendo o outro, como Paulo já falava, exortando, corrigindo, puxando mais para perto. Ovelha é junto de ovelha, a ovelha não fica solta, desgarrada. É junto aqui, ó, como arraial do povo de Deus, como sinagogas, como grupos fechados, como congregação, coinonia, pequeno grupo, igreja, culto. A Bíblia fala sobre o Sheol. O Sheol do hebraico ou Hades são classificações da palavra inferno, né? Que a gente vai estudar um pouquinho. O Sheol. E são palavras traduzidas por inferno, tá? E que se referem ao mesmo lugar. Melhor tradução para a região dos mortos. E é o lugar onde todas as pessoas morriam antes da primeira vinda de Jesus. Então, antes da primeira vinda de Jesus, quando ele nasceu antes no Antigo Testamento, era o lugar onde as pessoas classificavam o período dos região dos mortos, ou Sheol, ou Hades. A gente também tem outra nomenclatura chamada Tártaro, ou do grego, presente em 2 Pedro 2:4, fala, refere-se a um lugar espiritual, onde os anjos que pecaram estão aprisionados, esperando o dia do juízo. Outra classificação, Geena. Geena do grego, em Mateus é traduzido como inferno, e em Apocalipse 20 como um lago de fogo. João chamou ela de segunda morte ou morte eterna. Então, antes da ressurreição de Cristo, aqueles que morriam, eles iam para o Hades, a região dos mortos. Ok? Você está comigo? Amém. Já após a ressurreição, a Bíblia fala que ele levou cativo o cativeiro. Significou o que, Eric? Que ele triunfou sobre o pecado e a morte, libertando os crentes das trevas e do poder de Satanás. Então, se você é salvo, você vai para o céu, meu irmão. Você vai para o céu. Amém? Efésios 4 fala que na ascensão de Jesus Cristo não foi apenas um evento histórico, mas que trouxe consequências para a igreja. Coloca por favor, mídia, Efésios 4, 8, 10. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso fala quando Jesus ele morreu. Ele morreu na cruz, deu a sua vida por nós, e ele dizia, fica tranquilo, porque eu estou indo, mas eu vou deixar o meu amigo, o Paracletos na tradução original, aquele que está junto de não te desampara por nada, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi deixado por Jesus nesse versículo, olha, volta só o 8 por favor, e ele fala, olha, e concedeu dons aos homens, isso ele dá para a igreja, a edificação de todos os santos, e ele concedeu uns para apóstolo, profeta, evangelista, mestres e pastores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santo aqui?
Somos nós. Para o aperfeiçoamento, para o modelamento, para chegar à boa estatura do varão perfeito. Próximo, por favor, 10. Glória a Deus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Olha que legal, olha que lindo. Ele desceu, pegou as chaves do inferno, e o diabo achou que ele tinha perdido, né? Oxe, ganhamos do Filho de Deus. Conversa. Aí Jesus, meu amigo, você está enganado, Satanás. Olha aqui a chave, ó. O que é que a chave faz? Ela abre, ela fecha, mas também te dá acesso. Você não vai ao céu sem antes passar pelo caminho da renovação da mente, da convicção dos pecados, de Romanos 10, da confissão de que eu acredito que Jesus, você precisa nascer de novo. Eu fiz um resumo desse Efésios 4 e ele fala sobre a ascensão de Cristo como um ato de triunfo sobre o pecado da morte. A gente viu que ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Atribuição dos dons espirituais como um presente da parte de Deus para a igreja. Deus olha para a terra, ele entrega Jesus, Jesus volta aos céus, ele entrega os dons ministeriais. Para que, Eric? Para o aperfeiçoamento dos santos. Existem chamados ministeriais como profeta, evangelista, como a gente está aprendendo aqui. Mas qual é o objetivo disso tudo? O aperfeiçoamento dos santos, da igreja. E a importância da unidade e do trabalho da igreja. Glória a Deus. Bom, tá chegando alguns... Eu acho que esse relógio está avançando rápido demais, viu? Caraca, vamos lá. E por fim, querido, eu quero falar só um pouquinho sobre o arrebatamento. Glória a Deus. Queridos, o arrebatamento ocorrerá ao soar da trombeta, procedido pela ressurreição que dormiram em Cristo e a transformação dos corpos dos justos vivos. O livro de 1 Tessalonicenses 4, ele é um reflexo para nós, como cristãos, buscarmos uma vida de santidade. Paulo, ele faz uma retratação dos que já haviam sido mortos. Então, no capítulo 4, ele fala, no capítulo 4, 13, 1 Tessalonicenses 4, 13, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Pensa comigo, esse versículo todinho é como a gente vai para um velório. A gente vê, claro, a gente perde a alma, chora. Muitos, como Paulo fala aqui, ó, estão perdidos, sem nenhuma sombra de esperança. Não fique triste, como eles, como os demais, porque eles não têm esperança. Aí ele começa, porque se nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará trazer com ele. Então no arrebatamento Deus vai produzir uma velocidade maior, ele vai trazer mais aos que estão dormindo, como ele fala aqui, olha, Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pela palavra do Senhor, ficamos vivos para a vida do Senhor. Não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Consegue o versículo 18, por favor? Eu falei tudo é 7. Perdão, falta só o 18. Aí ele no finalzinho 18, olha qual o propósito que ele fala. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? Queridos, busquem uma vida santa. Busquem a esperança da volta de Cristo. Ele fala, olha, volta lá de novo, por favor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, estas palavras, grande parte
das inspirações de Paulo se dava pela intimidade e o contato que ele teve naquela época, por revelação através de Jesus Cristo. Então ele fala, olha, essas palavras, que palavras são essas que Paulo está se referindo? A condição dos mortos no Antigo Testamento, em Lucas 16, fala sobre o rico e Lázaro, que o rico pede um tempo para voltar, para falar para sua família, do momento tão árduo que ele estava passando. Paulo, nesse capítulo, ele faz uma retratação dos que já haviam sido mortos. E ele disse que nós não precisaríamos ser como eles. Abre, por favor, 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se no corpo em corrupção e ressuscitará em corrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Eu queria encerrar com esse versículo aqui. Esse capítulo aqui, ele fala sobre os que nasceram em Cristo na nova aliança. Terão os corpos incorruptíveis. O que é incorruptível? Que não se corrompe, que não se modela, que não se... Incorruptível, que é imbatível, que não tem alteração. E um corpo corruptível, o que quer dizer isso, Eric? O arrebatamento, quando vier às alturas, que a gente já viu aqui pela trombeta, ele vem buscar os seus. E nesse tocante versículo, a gente entende que os mortos vão ressuscitar e nós é como no piscar de olhos. A gente piscou, abriu, não vamos ter mais um entendimento carnal. Você me entende? O processo de glorificação que a Bíblia fala aí é que nós vamos ser mudados. O nosso corpo ele vai ser transformado. Como assim, Eric? Eu não sei. Mas a Bíblia fala que nosso corpo será glorificado. E o que é um corpo glorificado, Eric? É um corpo coberto de glória, envolvido de glória, encharcado de glória, onde não há espaço para a natureza humana, pensamentos carnais ou natureza carnal. Por quê? Porque nós estaremos indo ao encontro dele nos céus, nos ares, como a Bíblia fala. E esse arrebatamento, eu e você, num piscar de olhos, estaremos junto com ele. Isso é arrebatamento. Você pode ler aqui, no livro de Kenneth Hagin, a Igreja Triunfante, fala muito sobre isso. Eu tentei resumir o máximo que eu pude para vocês entenderem um pouquinho, tá certo? Mas Filipenses 3 fala que Jesus virá dos céus para transformar nossos corpos humilhados do presente em um corpo glorioso como os seus. Coloca aí, por favor. Filipenses, né? Filipenses 3, 2. Jesus virá dos céus. Bota um, por favor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não desgosta e é insegurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Se apegue com a firmeza essa palavra, meu irmão. Olha aqui, olha. Alegre-se no Senhor. Essa palavra é segurança. Dentro e fora de tempo. Muitos anos atrás. Mais de 2000 anos. A gente olhar a Bíblia, os versículos. A gente vai juntando as pecinhas. Isso é só uma palha, um pouquinho que eu queria trazer para vocês. Os períodos escatológicos. Tem tantas coisas para a gente aprender, ler. Mas isso era o que eu queria trazer um pouco para vocês. A consciência do que aconteceu lá atrás. A consciência para onde nós estamos indo como salvos, como filhos de Deus. O céu nos é esperado, meu irmão. A glória vai ser para nós. Nosso corpo vai ser transformado. Como é que vai ser? Eu não sei, tem coisas que não foram ditas, nem são como vão ser. Mas a gente pode ter uma percepção, um pouquinho, um gostinho de como é que vai ser. E para isso a gente precisa
estar firmado nessa palavra constantemente, buscando mais e mais conhecer a Ele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que não falha, aquele que vai vir dos céus, aquele que os anjos vai dizer, filho de Deus, aquele que os anjos, a gente vai ter contato com o anjo, com Abraão. Eu já separei algumas perguntinhas que eu vou perguntar para Davi, para Adão, para Abraão, para tantas pessoas, Abraão, sabe? Mas cada um faça a sua listinha que eu faço a minha. Mas a verdade é, vamos para os céus, porque é de lá que nós viemos e é de lá que nós iremos voltar. Seja abençoado com a prática da palavra.